vamos falar um pouquinho da palavra do Senhor Jesus. Lucas 15, verso 1. Glória a Deus. Amém? Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores, até come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola: se um homem estiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que se acham que ele fará? Não deixará as outras 99 ir no pasto e a buscará a que foi perdida até encontrá-la? Somente até aqui, meus irmãos. Pode se assentar. Aleluia! Hoje à tarde eu preparei uma outra mensagem, mas o Senhor é que toma a direção de todas as coisas. Eu cheguei aqui na igreja, no andamento do culto, só falou fortemente no meu coração. Ah, Senhor, mas todos conhecem, mas às vezes todos se lembram de alguma coisa e acabam esquecendo de algo que às vezes é muito importante para a nossa vida. É culto de jovens, mas a palavra é para todos nós. Aleluia. Todo mundo conhece, todos conhecem bem a história das 100 ovelhas, né? Mas o grande foco não é só a base, as 100 ovelhas e uma que foi perdida, mas sim Jesus. Poderíamos falar de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, mas por que não falar de Jesus que morreu por nós? Muitos naquela época criticavam e criticam ainda hoje o Senhor Jesus, mas muitas das vezes não entendemos o que o Senhor tem a nos ensinar. Somos muitas das vezes velhos ou novos na caminhada do Evangelho, mas o Senhor sempre tem algo novo para nós. E a palavra do Senhor Jesus nesses tempos vai dizer que o Senhor falava com o povo através de parábolas. Já foi profetizado isso era um propósito do Senhor Deus. Quantas coisas foi profetizado e se cumpriu no tempo do Senhor Jesus com ele ali. Mas muitas das vezes tem coisas que o Senhor nos relata para nós estudarmos hoje, como foi a Bíblia escrita, para a nossa meditação, para o nosso vigor espiritualmente falando. Porque precisamos ser recarregados todos os dias, através do jejum, da oração, do louvor. Hoje estamos falando com os jovens a respeito do louvor, uma breve comentário. É tão lindo o louvor, uma forma de expressarmos a grandeza de Deus, de adorarmos Ele, de glorificarmos a Ele pelo que Ele tem feito. Mas até então o Senhor falava com o povo e o povo não entendia por que o Senhor falava em parábolas. Tantos ensinamentos profundos da ovelha perdida, da dracma, os tesouros dos céus, enfim, quantas e quantas coisas grandiosas. Mas aí o Senhor vai dizer assim, isso que me chamou a atenção: ele se reúne com pecadores, até come com eles. Aqui o Senhor já estava demonstrando o amor para com eles. O povo estava criticando, mas aqueles que precisavam de amor, de atenção, precisavam de uma palavra, o Senhor estava reunido com eles. Olha que coisa linda. Os fariseus e mestres da lei criticavam o Senhor, tudo que ele fazia, mas enquanto isso o Senhor estava mostrando para que ele veio, para se apresentar ao povo, para se revelar ao povo. A palavra viva estava viva naquele momento. Imagine como foi bonito aquele momento, o Senhor reunido com o povo comendo, se unido com eles comendo, né? Hoje temos o prazer muitas das vezes de comer a presença de alguém, tanto mesmo da família, mas imagine com a presença do Senhor Jesus ao lado. Tem privilégio maior que isso, né? É tão lindo isso. Mas vai chegar um tempo que as coisas da nossa vida vão mudando, mas a nossa fé não pode mudar. Nossa fé não pode oscilar. Oscila. Muitas das vezes hoje cremos, amanhã descremos, e amanhã cremos de novo, e assim por diante. O Senhor fez tanta coisa por nós, igreja. Mas por que a gente sempre fala a mesma coisa em cima dos povos e nos lugares? Porque sempre temos que lembrar de alguma coisa que o Senhor fez. O povo sempre pecou contra Deus, mas o Senhor sempre levantou alguém para falar com o povo. E mesmo assim o povo pecava. Como é que pode isso? Profetas usados, cheios do Espírito Santo, profetas com a palavra
revelada do Espírito Santo falando através deles, e o povo com o coração duro. E nossos dias não são diferentes. Eu estava aqui meditando ali atrás, pensando a respeito dessa palavra. O aprisco do Senhor Jesus. Nós estamos aqui no aprisco, mas quantos já saíram do aprisco, que é o cuidado, o zelo, a mão do Senhor, a proteção do Senhor? Já saíram do cuidado de Deus? Aí vai ser que nem o filho pródigo, vai ter que sair da casa do pai, vai querer os bens, vai querer se desfrutar das coisas desse mundo lá fora. Mas daí vai falar, o Senhor Jesus vai dizer assim, que ele caiu em si. Precisava ele ter passado tantas dores, angústias, tristezas, enfermidades, enfim, quantas e quantas coisas, para poder cair em si. Os que estão na casa de Deus muitas das vezes não dão valor, e aqueles que estão lá fora querem estar, puxa, eu queria estar no meio desse povo, olha que bonitos os louvores, o instrumento, e não tem força, porque alguma coisa impede eles. E nós que estamos aqui, estamos que nem muitas das vezes o filho pródigo, querendo se aventurar, conhecer as coisas lá fora. Oh, meus irmãos, não queira viver o que esse mundo está vivendo lá fora. Para eles é dores, angústia, tristeza. Se nós, como servos do Senhor Jesus, temos nossos sofrimentos, nossas dores, imagine viver longe do aprisco do Senhor Jesus. Aí a palavra vai dizer assim, lá no verso 15, verso 13, sobre o filho pródigo. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha, por viver de forma desprezada. Então ele tinha tudo com o Senhor Jesus, ele tinha tudo com o Pai, a respeito da palavra. Tinha o cuidado, tinha a proteção, tinha o alimento, tinha a provisão, tinha a roupa, enfim, tinha tantas e tantas coisas. Mas aí ele resolveu trocar o que ele tinha para viver algo lá fora. Se aventurou, fez o que queria fazer, mas depois voltou, puxa vida, nós servos do meu pai, tem do bom e do melhor, por mais que são servos, trabalhadores, tem do bom e do melhor, e eu tinha como filho um acesso ainda mais. Aí ele lembrou do pai dele, mas eu fico pensando comigo, o pai, como é que foi o pai nesse tempo? Olhando para o filho, às vezes todos os dias, eu pensando comigo, cadê meu filho? Que não veio? Olha que bela casa, olha a fortuna que eu tinha para ele, quantas coisas maravilhosas. E ele está lá nesse mundo, sabendo, fazendo sair lá, Deus, o quê? E o pai ficou esperando. O pai está de braços abertos, esperando as pessoas nossas chegarmos a ele. Tanto nós como aqueles que estão lá fora. Imagine como que foi o coração daquele pai. Cadê meu filho? Será que hoje ele vem? Será que hoje ele vai aparecer? E os dias se passaram, e nada do filho, mas até que chega um momento que ele caiu em si. Mas por que ele caiu em si? Porque ele sofreu, chorou, angustiou, mas por que tem que ser da pior maneira? Se com o Senhor temos da melhor maneira. É difícil, mas temos Ele do nosso lado. Muitas das vezes não entendemos os planos, os projetos do Senhor. Tem sementes que demoram muitos anos a crescer, mas ela cresce. A raiz, os irmãos bem conhecem, ela vai crescendo no solo, mas se ela não estiver firmada, o vento vai levar. A raiz forte, a raiz que vai crescendo no solo, quando ela dá os seus frutos, ela vai ter estrutura para aguentar os frutos. Muitas das vezes nós não temos raízes, ou as nossas raízes muitas das vezes vai se quebrando, como aconteceu com o vaso, se quebrando. Muitas das vezes temos que cair em si, tanto nós que cair em si sobre nossa vida e aqueles que estão lá fora. Eu sempre olho para a igreja, em alguns lugares, e falo, puxa, mas aqui tinha fulano, tinha Beltrano, o que aconteceu? Onde é que eles estão? Oramos por eles, mas é o Espírito Santo que convence a nossa vida, que nos mostra o caminho para seguirmos. E o filho, quando volta ao pai, o pai recebe ele com um abraço. Meu filho retornou.
Mas como foi essa espera do filho retornar? Foi difícil, tanto para o filho como para o pai. Ambos os lados sofrem. Mas o pai recebeu ele com amor, não recebeu ele com chicotado. Por que você saiu daqui? Né? Recebeu com palavras de amor, não foi com palavras de açoite. Porque o filho já estava machucado, o pai caiu, ele teve noção, poxa, meu filho já está tão triste, eu vou receber ele fazendo correção. Mas recebeu com amor. Imagina como é que foi a conversa deles. Pai, eu fiz assim. Era tão bom quando eu estava com o Senhor. Eu tinha isso. Daí lá eu perdi isso. Aí vai dizer assim com o outro filho dele, vai falar: pai, mas o Senhor fez um banquete para ele e para mim, que tive todo esse tempo aqui. O Senhor não fez nada. Mas ele tinha tudo com o pai. Será que ele não reconheceu que tinha tudo? Teve com o filho, mas o irmão dele voltar para ele reconhecer que ele tinha tudo, mas ele questionou o pai dele por alguma coisa. Nós, com o Senhor Jesus, temos tudo. Passamos por provação, luta, dificuldade, mas temos tudo. Muitas das vezes o Senhor nos coloca à prova para provar o nosso coração, para vermos se estamos firmados nas coisas desse mundo ou se estamos firmados nas coisas celestiais. Aí o filho, você chega o pai, a palavra vai dizer que ele dá novas vestes, um anel novo, sandálias novas. Por quê? Coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E o Senhor sempre tem algo novo para nós. Estamos aqui servindo ao Senhor Jesus nessa congregação, mas estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Mas por que essa palavra? Porque alguém precisa dessa palavra. Muitas das vezes, na nossa aflição, na nossa angústia, na nossa ira, a gente questiona a Deus: Senhor, por que disso, por que daquilo? Mas aí nós caímos em Senhor: o Senhor fez tanta coisa, por que eu não vou vencer mais essa prova, mais essa luta? A mão do Senhor está sobre nós, o cuidado do Senhor está sobre nós. A ovelha perdida, muitas das vezes pode ser nós, perdidos como uma dracma dentro de casa. Muitas das vezes podemos ser que nem o filho lá fora. Estamos pensando aqui dentro em coisas lá fora, mas não é. Temos que pensar nas coisas do Senhor Jesus. Só o Senhor sabe o que Isaac passa, só o Senhor sabe o que Gabriel passa, o que os irmãos passam. Ele conhece o nosso coração, mas temos que permanecer na presença dEle, sob o cuidado dEle. Aleluia! Antigamente a minha avó falava assim, no tempo que ela era viva: vai chegar um tempo que esse mundo vai sofrer tanto, eu não quero estar aqui para ver. O meu avô também falava a mesma coisa. E hoje temos visto tantas e tantas coisas, mas não podemos olhar para esse mundo. A gente vive no mundo, sim, mas temos que olhar para a presença do Senhor Jesus. A palavra dele é que nos deu controle para chegarmos mais a Ele, para meditarmos nele dia e noite. É tão bom quando louvamos ao Senhor Jesus, é tão bom quando lemos a palavra dele, podemos sentir o seu amor, o seu cuidado para nós. Mas Senhor, e se o filho não voltar? Temos que orar para eles voltar. Eles estão sofrendo, eles estão vivendo, sabe lá Deus o que, mas eles vão voltar. Vai ter um tempo para eles, mas se esse tempo não chegar, aí é o Senhor Jesus. Mas a nossa parte é orar por eles, não ser que nem esse irmão. Mas Senhor, meu Pai, não ser que nem esse irmão. Eu tinha tudo com o pai, agora por causa do filho, ele questionou. Muitos de nós somos que nem o irmão, criticamos, questionamos, mas não entendemos o porquê que o Pai faz as coisas na nossa vida como faz. Nesses anos que o Senhor criou a terra, os céus e os mares, desde o princípio, e o Senhor vem interagindo com a humanidade. O Senhor vem agindo no meio da humanidade, mas muitos não veem isso. Os profetas viam coisas tão grandes, tão lindas, que eles adoravam e glorificavam o Senhor Jesus. Jeremias chorava pela cidade dele, pelo povo dele. Daniel clamava pelo povo dele: Senhor, mas ele leu essa escritura, abriu os pergaminhos, enfim, ele clamava pelo povo. Aí o Senhor Jesus veio andando sobre a terra, escolheu 12. Tinha pessoas mais capacitadas? Tinha, mas ele escolheu 12. Mas por que 12? Porque tinha que ser aqueles 12.
O começo do Evangelho foi se criando, se progredindo, dando frutos. Tinha pessoas mais capacitadas? Tinha, mas era aqueles. E o Senhor nos escolheu. Ah, mas porque eu não sei falar, porque eu tenho medo do seu título. Mas o Senhor nos escolheu para fazermos alguma coisa. Seja no louvor, seja no instrumento, seja no pregar, enfim, na oração, na intercessão. Mas o Senhor nos escolheu. E por que nos não falamos dessa grandiosidade do Senhor Jesus? Por que não testemunhamos do que Ele fez na nossa vida? Não é para nos engrandecer, mas engrandecer o Senhor Jesus. Porque Ele teve misericórdia, Ele teve compaixão das nossas vidas. Aleluia! As pessoas nos criticam, né? Temos que lidar com tantas coisas no nosso dia, nos estudos, enfim, no trabalho. Mas todo o tempo tem que estar: Senhor, me cobre com teu sangue, me ajuda, me dá força, me dá sabedoria. Temos que falar com o Senhor. Se não falarmos, não vamos vencer as coisas que temos na vida. Se você está passando por um momento difícil, de angústia, de tristeza, eu não sei, mas o Senhor conhece. Aguenta mais um pouquinho. Ele está ouvindo a oração, Ele está ouvindo o clamor. Ele está ouvindo o seu gemido. Muitas das vezes só está falando, querendo transmitir algo para nós. Meu filho, pode falar que eu estou te ouvindo. Fala que eu estou te ouvindo, fala. Ele era assim com o povo, estava assim atento para o povo falar com ele. O povo rejeitou o Senhor Jesus. Mas de que amor é esse tão grande, que está ali com os olhos como chama de fogo, está ali com as mãos estendidas para cuidar dos seus, e as pessoas estão vivendo suas vidas tão perdidas nesse mundo? Quantos bilhões de pessoas tem na face da terra? Quantas religiões tem? Quantas e quantas? Mas quantos são verdadeiros servos do Senhor Jesus? Como seria bom se todos fossem salvos, mas não todos não vão ser salvos. Tem a oportunidade, tem a porta ainda está aberta, a palavra está sendo pregada. Mas aí quando você ouvir buscar a igreja, como é que vai ser? Aí eles vão cair em si como filho. Nossa, mas tinha uma igreja lá no sítio, lá no parque, enfim, né, em tantos lugares. A palavra foi pregada. E o povo fala: nossa, que bonito que era aqueles louvores. Cadê aquele povo? Nós vamos estar com o Senhor Jesus. Mas eles vão cair em si. Por que não desfrutarmos cada momento da nossa vida dentro da casa do Senhor Jesus? Ainda que seja 1 hora, 2 horas, mas que seja o nosso melhor culto. Olha que bonitos os instrumentos, o louvor entoado ao Senhor Jesus. Temos que permanecer firmes com o Senhor, independente das circunstâncias, independente da forma que Ele trabalha na nossa vida. Tem os vasos que são mais rebeldes, tem uns que querem ser do jeito deles, da forma deles, mas o Senhor vai lapidando, e a forma que o Senhor lapida vai doer, mas depois Ele vai ver assim: ó, aquele vaso é meu servo, aquele vaso é meu filho. Temos a marca do Senhor Jesus em nossa vida, temos a presença gloriosa do Espírito Santo que Ele deixou para nós. Tem promessa maior que isso, tem a glória do Senhor descer nesse lugar. Nós estamos na glória com o Senhor Jesus. Olha quantas e quantas coisas temos desfrutado e vamos desfrutar. Não é motivo para nós agradecer ao Senhor Jesus. Essa semana me aconteceu algo comigo e minha esposa. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder. O Senhor nos coloca à prova, vamos questionar. Mas Senhor, vamos murmurar. Oh Deus, nos ajuda, o Senhor tem misericórdia. E o Senhor alcança a igreja. O Senhor alcança a nossa vida. Muitas das vezes olhamos que nem os discípulos no barco, a tempestade: Senhor, o barco está naufragando, o barco está balançando, mas o Senhor está conosco. Se por que não vamos calar nossa voz para falarmos da grandeza de Deus, se Ele é tão maravilhoso em nossas vidas? Tem um louvor que diz assim: te ajuda, pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar.
porque sem o Senhor morreremos, igreja. O salário do pecado é a morte, mas pelo sangue do Senhor Jesus, Ele nos limpou, Ele nos lavou, Ele nos redimiu, para estarmos bendizendo o Seu nome. Essa presença gloriosa. O profeta Abacuque vai dizer assim: aviva, Senhor, a Sua obra no decorrer dos anos, das gerações. Porque ele teve uma visão que a chama, a lamparina estaria se apagando, mas ele viu uma faísca que ainda estaria acesa. E nós somos essa faísca que ainda está acesa. Aleluia! Mas Senhor, a minha faísca está se apagando. Mas nessa noite você pode se renovar. O Senhor quer renovar a sua vida, reacender a chama mais uma vez. Você está preocupado, angústia, enfim, mas o Senhor quer reacender a chama na nossa vida. O Senhor quer despertar em nós os dons, os talentos. O Senhor quer usar cada vez mais a nossa vida. Mas o Senhor está com a chama para nos entregar, que é o Espírito Santo, que é a graça dEle, a bondade dEle, a misericórdia dEle. Aleluia.